Boa tarde a todos. A enorme satisfação ver estas caras sorridentes. Segundo o nosso grande Santo Tomás de Aquino, sorrir é um acidente metafísico do ente humano. Só dentre os animais da escala zoológica, o homem é o único capaz de sorrir. Porque sorrir não é abanar o rabo como um cão. Sorrir é, em nós, a percepção inteligente de uma certa desconexão entre as coisas. A inteligência percebe isto, acha graça e sorri. E alguém poderia indagar, bom, mas os anjos não sorriem? E a resposta de Santo Tomás é não, porque o sorriso comporta não apenas a alegria, um certo deleite, mas também contrações dos músculos faciais. Como os anjos são criaturas imateriais, não têm rosto e, portanto, não sorriem, embora a sua alegria seja incomparavelmente maior do que a nossa, porque é contemplativa. O anjo, diferentemente de nós, quando vê algo, ele esgota naquele algo tudo que há de inteligível, ou seja, tudo que há para ser entendido naquele algo composto de matéria e forma. Nós não. Nós conhecemos as coisas por abstração dos dados que os sentidos apresentam. O nosso conhecimento é dificultoso, é um caminho, às vezes penoso. Então, em nós, conhecer, permitam-me usar de um jargão, é um acidente. Ninguém pode dizer, eu sou o conhecimento. Cada ente humano conhece certas coisas, desconhece outras, portanto, conhecer é um acidente imaterial da potência intelectiva. Ou seja, quando eu entro na posse de uma verdade, significa que, com o meu intelecto, eu adentro o terreno da imaterialidade das formas. Mas é muito bom ver os sorrisos, ver que Santo Tomás de Aquino ele começa a deitar raízes na área da psicologia de maneira efetiva, e isto é um bem incomensurável, e quem vos diz isso é uma pessoa que lê Santo Tomás há aproximadamente 29 anos. Então, eu tenho 57. Há 29, eu frequento Santo Tomás e a mim me surpreende muito ver, contemplar, saber que ainda há muito por conhecer. Santo Tomás é uma catedral, é uma floresta, e a sua obra, embora tenha sido escrita há mais de 700 anos, tem terrenos em que continua absolutamente atual. A psicologia é um deles, o direito, outro, e assim sucessivamente. A metafísica nem se fala. Então, bom começar assim, com estes sorrisos. Os aplausos são imerecidos, mas quando a benevolência alheia nos atinge, benevolence, é o querer bem, nós aceitamos. Eu não mereço os aplausos, mas os acato com alegria que se expressa em mim com um sorriso, que é o sorriso com que eu devolvo toda essa alegria que eu estou recebendo aqui. Então, isto que o Rafael disse é verdade. Ele, lá atrás, jovem, um pouco triste com a situação dos estudos de psicologia, veio até mim e passamos uma tarde e noite inteira, Rafael? E eu fui dizendo para ele, olha, não desista, termine o curso, apesar dos professores e da grade. Infelizmente, a gente diz isso não com nenhuma espécie de soberba, é um fato. O aluno de psicologia chega no 5º período, não sabe nem a definição de alma. O que é a alma? Aí ele inclina a cabeça num grau de 30 graus, assim, numa posição de 30 graus, e isso significa que os seus neurônios estão praticando suicídio ultra-crépida. O rapaz, a mesma coisa acontece no direito, na filosofia. O sujeito começa a estudar Kant, Heidegger e Nietzsche sem ter passado por Platão, Aristóteles, os pré-socráticos. É óbvio que a sua formação haverá de ser defeituosa e, em alguns casos, fará mal à pessoa. É preciso que o conhecimento ele abarque uma ordem. Em tudo, ordem é a palavra-chave, até para a própria saúde da alma. Santo Agostinho dizia-nos que a paz, pax tranquilitas ordinis,
A paz é a tranquilidade na ordem. Ora, qual ordem? Antes e acima de tudo, a ordem interior das emoções, a ordem interior da imaginação. Eu preciso botar um freio na imaginação, porque, senão, ela torna-se, como diria Santa Teresa d'Ávila. Temos aqui irmãs carmelitas que estão lá atrás. Hoje é dia de Santa Teresa, né? Uma salva, esta sim, de palmas para esta grande reformadora do Carmelo. Uma das maiores místicas do Ocidente. Santa Teresa, a certa altura de um de seus escritos, nos diz que a imaginação pode ser a louca da casa. Então, foi um momento muito importante da história do pensamento no Ocidente, esse período barroco espanhol, chamado Siglo de Ouro. Tivemos nele San Juan de la Cruz, São João da Cruz, um expoente máximo da mística também. Tivemos na música Tomás Luís de Vitória, autores de composições polifônicas. Enfim, foi um momento grandemente contemplativo e que fez bem para a alma das pessoas. Mas, em se tratando de Santo Tomás, voltando ao fio da meada que eu estava puxando, eu disse ao Rafael que seria muito importante, lá atrás, que ele não apenas terminasse o curso, mas começasse a ter uma espécie de formação paralela com este marginal que vos fala, ou seja, que lhe ia passar conteúdos que usualmente não são ensinados nas faculdades de psicologia, porque nestas é muito comum o rapaz, a menina chegarem lá no primeiro período e lhes dizerem que a psicologia é uma ciência do século XIX, inventada por Wilhelm Wundt, né, no laboratório experimental de psicologia, né, como se até ele, né, em Leipzig, né, se até ele não tivesse havido nenhuma indagação acerca da natureza da alma, de suas operações, etc. E era um momento, final do século XIX, grandemente positivista, ou seja, o positivismo de Auguste Comte era o que predominava nas mentalidades, era um momento evolucionista que se refletirá em obras até mesmo como a de Freud. Era um momento cheio de preconceitos, de preconcepções oriundas do século anterior, da época da Ilustração, que foi um período também terrível, aqueles homens que diziam de si mesmos que eram, né, os iluministas, né, aqueles que traziam luzes para contrapor as trevas medievais. Então, a psicologia, ela, muitas vezes o jovem chega no ambiente da faculdade e começa a aprender coisas assim e acaba por percorrer um caminho. No primeiro, segundo período, ele já vai estudar método, o que é uma loucura. A palavra método vem do grego métodos e significa para além ou no caminho. Ou seja, eu vou aprender um caminho sem eu próprio ter aprendido a andar, sem saber de onde vim, sem saber para onde vou. É óbvio que esta formação será uma deformação, na verdade. Não se aprende o método antes de se entender qual é o objeto material da ciência. O objeto material da ciência é aquilo de que a ciência trata. No caso da psicologia, é a alma e suas relações com o corpo no homem, a alma humana, porque há outras almas, né? Sabemos desde o Peripsiquês de Aristóteles, né, que a alma é o princípio intrínseco de movimento do corpo e, portanto, todos os entes que movimentam-se a partir dos seus próprios princípios. Os entes animados são os que têm alma. Daí vem a palavra animal, né? A baratinha tem alma, a planta tem alma. Mas, então, o estudo da psicologia, no nosso caso, é o estudo da alma humana e de suas relações com o corpo. Isso é o objeto material da psicologia. Ora, como eu vou aprender um método antes de saber de que eu trato, de que trata a ciência, sem partir de definições? Toda e qualquer ciência ela parte de definições, princípios, premissas que se concatenam em ordem aquilo que eu vou chamar aqui, juntamente com a escola tomista, de objeto formal da ciência. O objeto material é aquilo de que trata a ciência. No caso da psicologia, repito, ao modo mnemônico, para que tenhamos isso na nossa memória,
é a alma e suas relações com o corpo. E o objeto formal é aquele aspecto sob o qual o objeto material é contemplado. Então, no caso da psicologia, é a sanidade. Né? O psicólogo não estuda psicologia só para saber, né, ficar lá sentado nas suas instalações sanitárias no momento, né, em actos defecantes, pensando aí a alma em êxtase, né? Só pensando na alma. Não, ele precisa pensar e entender a alma. Eu gosto de ver os dentes das pessoas. Né? Tem um amigo meu, dentista, eu vou dando cartãozinho dele. É saber como trazer a saúde para a alma. Então, para isso se estuda psicologia e estuda-se não de agora, estuda-se desde a época dos pré-socráticos. Então, o estudo da psicologia remonta à antiguidade e, se quisermos, né, nós vamos chegar à antiguidade oriental também. Né? Os Vedas também estudavam a alma. É um estudo muito antigo, que atravessa eras, tem expoentes extraordinários, cada qual com as suas luzes e as suas sombras. Para vocês terem uma ideia, houve um filósofo chamado Plotino, que era um gnóstico. Né? Os gnósticos acreditavam que a matéria era uma espécie de cárcere, né, do espírito. E Plotino, isso gerou muitas visões que afetaram também algumas correntes da psicologia séculos depois. Há quem considere o corpo como uma coisa de só menos importância no composto humano e a hipervalorização do corpo e, portanto, do bem-estar. Isto é algo que se vê em alguns métodos da psicologia, né? Como se a nossa felicidade, vamos falar um pouquinho de felicidade, ao falar da crise filosófica na psicologia, dependesse do nosso corpo em totum, né? De maneira completa, o que não é verdade. Então, Plotino, para vocês terem uma ideia, quem nos diz é o seu biógrafo Porfírio, que ele escreveu uma vida de Plotino, embora ele escreveu as Enéidas, uma obra importantíssima para a história do Ocidente, lida por Santo Agostinho, mas ele tinha essa visão ruim da matéria e uma vez chamaram um escultor para fazer, né, a sua imagem. E ele, como bom gnóstico, deu uma bronca nos alunos e no escultor e disse mais ou menos assim: o senhor ponha-se aqui daqui para fora, porque aquilo que eu tenho de esculturável não está à mão da sua arte, que é a minha alma. O senhor só vai esculturar o meu corpo, ou, no máximo, né, os reflexos corpóreos, ou seja, a somatização no corpo de estados anímicos. Então, o senhor saia daqui. É óbvio, assim, que há uma hierarquia em nós, mas dizer que o corpo é uma porcaria, com esta visão torta, Plotino privou-nos de saber como é que era a cara dele, mais ou menos. Né? Por isso que não sabemos. Temos esculturas de Platão, Aristóteles, de grandes pensadores antigos, mas de Plotino, que é bem posterior, não temos. Pois muito bem, a crise da psicologia no mundo ocidental hoje é a crise da própria filosofia, ou seja, todos os declínios que, desde o final da Idade Média, a filosofia, principalmente a metafísica, foram conhecendo no decorrer dos séculos, acabaram por gerar problemas, alguns deles insanáveis, para algumas áreas do saber. A psicologia é um deles. Então, vou percorrer rapidamente o tamanho dessa crise, citando alguns autores. No século XIV, que é o primeiro século, é um século pré-moderno, digamos assim. O século XIII é o ápice da Idade Média, o século de Santo Tomás de Aquino, de Santo Antônio de Lisboa, de São Francisco de Assis, de algumas catedrais góticas, da Divina Comédia de Dante. Né? Como é que esta época é época de trevas? Alguém me diga, por favor, para eu entender. É uma espécie de ápice, tanto na filosofia como na teologia. E o XIV é um século que começa a virar as costas para a tradição e começa a inovar. Um dos inovadores foi um frade franciscano chamado Guilherme de Ockham, com seu nominalismo. O nominalismo, a aula não é sobre isto, é uma breve palestra, mas o nominalismo destruiu a relação entre nomes, conceitos e as coisas. Né? Nós temos um nome, qualquer nome, microfone. Microfone
é o termo, né? O conceito de microfonia está implicado no termo. E o microfone que eu toco e vejo é a coisa. Com Guilherme de Ockham, ele nos diz, por exemplo, que não existem coisas abstratas universais. Então, só existem os indivíduos singulares. E isto foi uma tragédia para o Ocidente, porque essa corrente ganhou, digamos assim, uma força maior do que merecia. Então, não haveria, por exemplo, a essência do cavalo, a equinidade. Haveria apenas eixo aquele cavalo, né? E não haveria nenhuma essência. Foi uma crise gravíssima que gerou, lá na frente, 3 séculos depois, no Renascimento, um sem número de problemas. Então, o nominalismo é, digamos assim, um dos pontos dessa longa crise que chega até o século XXI. A outra, o voluntarismo, o colocar a vontade, que é uma das 2 potências superiores da alma humana, num patamar acima da inteligência. Então, o voluntarismo terá na obra de um outro frade franciscano, chamado Duns Scott, o seu, digamos assim, grande difusor. Nós sabíamos desde Aristóteles, mas, sobretudo, com Santo Tomás de Aquino, numa formulação perfeita, que há uma hierarquia no ente humano. Nós temos corpo e princípio animador do corpo. Ora, o corpo implica, entre outras coisas, os 5 sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, 4 internos, o senso comum, que é o que dá unidade à percepção externa. Eu vejo, né, a blusa azul, o azul da blusa da Ana na blusa e não fora, né, um azul voando no etéreo. Né, o senso comum unifica os dados, é um sentido interno, que unifica os dados sensitivos de todos os 5 sentidos externos. A memória, a imaginação e aquilo que se chamará de potência cogitativa, que é quase a preparação da imagem para o intelecto. E, acima dessa estrutura sensitiva, nós temos, entre outras coisas, as potências superiores. Eu não vou enumerar as muitas coisas que temos, senão não haverá tempo. A vontade, que é um apetite de bem, um apetite intelectivo de bem. Quando nós queremos algo, o que move o nosso querer é a forma inteligível de um bem. O exemplo caricato que eu costumo dar é o suicida. O suicida, quando põe fim à sua vida, o que o moveu neste ato dramático foi a forma inteligível de um bem, a saber, para ele pareceu-lhe que por fim a vida implicava colocar fim ao sofrimento, e o sofrimento era insuportável. Então, mesmo quando agimos mal, para nós mesmos ou para terceiros, o que move a vontade é a espécie inteligível de um bem. E quem subministra essa espécie inteligível é justamente o intelecto. É o intelecto de vocês que fez com que quisessem estudar psicologia tomista e estar aqui neste maravilhoso curso do professor Rafael de Abreu e adquirir novos saberes. Ora, a inteligência deu esta informação. Adquirir este saber é bom. A vontade, que é, digamos assim, quase que derivada da inteligência, fez com que vocês movessem tudo o que era necessário para estarem aqui hoje, para fazerem o curso, para conseguirem esta especialização em psicologia tomista. Ou seja, há uma relação entre vontade e inteligência, em que a inteligência tem a superioridade quanto ao ser, e a superioridade essencial, e a vontade tem uma superioridade acidental quanto ao operar. Na hora de fazer, é a vontade quem manda, quem comanda, ela que tem o império. Uma vontade forte, nós falamos às vezes, hoje em dia, há professores aí de motivação, né? Dão frases motivacionais. Né? É interessante, você às vezes tem quase uma frasezinha, um modo de mantra para repetir, né? Numa manhã de segunda-feira chuvosa. Né? Mas este afogueamento da vontade, dado por frases feitas, na verdade não move tanto a vontade. A verdadeira força de vontade só tem quem ama. É o amor que dá força à vontade. Se eu amo uma coisa com toda a profundidade do meu ser, a vontade que segue este amor no operar vai fazer de tudo para adquirir aquela coisa ou para estar bem com ela. Então,
Voluntarismo. No voluntarismo, a vontade passa a ter a preeminência sobre a inteligência. Inclusive, era um voluntarismo aplicado a Deus. Deus, por exemplo, segundo Duns Scott, se ele quisesse, faria o mundo virar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Os 10 mandamentos não implicariam verdades no plano do ser. Eles são bons porque Deus quis. Então, o adultério, o homicídio, só são maus porque Deus quis que fossem maus. Se ele quisesse que fossem bons, seriam bons. Então, o voluntarismo é uma tragédia. E esse voluntarismo, tudo isso que eu vou enumerar aqui, vai crescendo ao longo dos séculos. São, digamos assim, sementes que vão dando os seus frutos, com desvios piores ainda. Então, vamos prosseguindo. Alguns séculos depois, já na inauguração da modernidade, nós temos o racionalismo com René Descartes. Muitas psicologias são racionalistas. Olha, nós vamos lançar agora, em novembro, isso é uma grande notícia para vós que sois psicólogos, lançaremos o segundo livro do professor Martim Echevarria no Brasil, que é o Correntes de Psicologia Contemporânea. É tão ou mais importante que a praxis. O professor Echevarria, que é um gênio, prolífico, um homem com uma produção espetacular, ele, neste livrinho, ele vai às principais correntes da psicologia contemporânea em suas fontes, explícitas ou implícitas, fontes filosóficas, e vai mostrando o que essas correntes têm de bom e de ruim. Então, é um livraço, é outro calhamaço, muito importante. Lançaremos também 2 livros do Rudolf Allers, que, para quem não sabe, foi o mestre do Viktor Frankl, porém, a meu ver, superior ao Viktor Frankl. E o Allers foi um crítico da psicanálise logo de primeira hora. Então, tem um estudo crítico da psicanálise, e será um livrinho apresentado também em novembro. Tudo isso em novembro, porque Freud estava errado. Ou seja, Freud não explica, quem explica é Santo Tomás de Aquino. Lançaremos também, apresentaremos um outro livro do Allers, que é Psicologia do Caráter. E, por fim, uma coisa inédita no Brasil, já adianto aqui para vocês, que são o público mesmo destas obras, o livrinho de um outro psicólogo argentino chamado Jordan Abut, que é o, digamos assim, o presidente da Sociedade de Psicologia Realista da Argentina, que é um ramo do tomismo, que um livrinho sobre toque e escrúpulos, ou seja, o vício, em que ele associa o vício da escrupulosidade aos transtornos obsessivos compulsivos. Então, assim se vai caminhando aos pouquinhos, com livros de autores contemporâneos, com clássicos e com cursos. Aí a gente forma uma escola. Já é um grande pequeno milagre ter assim, uma turma como esta só interessada em tomismo. E vejo, eu que sou pessimista, vejo com alento estas sementes começarem a dar os seus frutos. E conversava com o Rafael ontem, penso que isso aqui é só o início de uma longa trajetória, muito a fazer-se e muito a publicar-se. Então, chegaremos lá. Então, com René Descartes, houve uma intronização da matemática no seu método racionalista, o discurso do método é uma tentativa de matematização da filosofia, e com isso já se perde a hierarquia entre os saberes, porque a matemática, segundo Santo Tomás de Aquino, e nisto estou com ele, e muitos que são muito maiores que eu também, há muitas ciências, e na hierarquia das ciências há 3 que são, digamos assim, superiores quanto ao grau de abstração da matéria, daquilo que elas abstraem do âmbito material. Pô, é um negócio quente. Queimando a mão. A física, que aborda o ente na perspectiva do movimento. Ente é tudo que tem ser. Habet esse. Tudo que tem ser é ente. Eu, o microfone, a cadeira, vocês, a câmera, Cada ente está na posse do seu ato de ser. Ora,
A física é aquela ciência, em qualquer das suas correntes, seja a física aristotélica, seja a física quântica atual, que aborda o ente na perspectiva do movimento. Só que, na modernidade, cada vez mais do movimento local apenas, né? Alguém poderia me atirar um microfone na cabeça, movimento local. Aristóteles dizia que há outros tipos de movimento além do local. Então, havia 3 ciências de grau de abstração superior. A física, as matemáticas, que abordam o ente na perspectiva das relações, ou seja, o 2 é 2 numa equação, numa certa relação. Diferentemente do que pensavam alguns pitagóricos, não há um 2 pairando no supramundo das ideias. Não? Então, a matemática cuida de qualquer matemática, trigonometria, geometria, qualquer matemática trata de relações, que já são um grau de abstração superior ao da física. Tanto é que a física hoje é muito matematizada. E, por fim, a metafísica, que abstrai tudo da matéria e aborda o ente, que é aquilo que tem ser. Pergunta-se o que é ser. Quais são os modos de ser? Ora, é óbvio que o psicólogo faz psicologia não para ser filósofo, mas convém a uma boa formação em psicologia que ele entenda qual é o modo de ser humano. Né? O que é ser, quais são os limites operativos humanos. Porque se ele não entende isso, como é que ele vai tratar uma alma? Como é que ele vai aplicar um método, que muitas vezes um método, que eu disse aqui ainda há pouco, é um caminho, né? Que ele aprendeu lá naquela coleção de livros intitulada Primeiros Passos e Definitivos Tropeços? Como é que ele vai tratar uma alma se ele não sabe nem o que é o homem? O que é ser? Qual é o modo de ser do homem? O que é conhecer? Vejam só quantas disciplinas que seriam, no mínimo, auxiliares para que o psicólogo melhorasse a sua formação. Né? Antropologia filosófica. O que é o homem? Isso serve para o direito também. O sujeito faz a lei que é uma regra da reta razão em ordem ao bem comum, mas não sabe o que é o homem. Esta é a pergunta das perguntas. Quid est? O que é? Então, antropologia filosófica, uma boa base de antropologia filosófica é importante para o psicólogo. Porque, ao responder a pergunta sobre o que é o homem, nós chegamos a várias conclusões importantes. Por exemplo, temos toda essa estrutura apetitiva, nós temos apetites que começam nos sentidos e terminam no apetite da vontade, que é um apetite intelectivo. Muitas vezes em nós, ou ordinariamente, o apetite sensitivo vai num caminho e o apetite intelectivo da vontade vai no outro. Eu vou dar um exemplo caricato. O sujeito quer comer uma buchada de bode deliciosa, mas teve uma contraindicação médica, por isso, por aquilo outro. Ora, se ele não resistiu, o apetite, o que lhe apetecia, venceu nele. Se ele disse não, só a vontade diz não. Vocês já viram algum leão com crises ecológicas, né? Dizendo não vou matar aquela zebra porque ela está em extinção, coitadinha, né? Só o homem diz não. A civilização começa com não faça isso, meu filho. É errado. Mas por quê, pai? Por isso, por aquilo outro. A vontade exerce ou deve exercer o império sobre os sentidos. Então, quando estudamos o que é o homem, entendemos que há uma hierarquia entre as potências e que a saúde mental, entre outras coisas, pressupõe que toda essa estrutura de apetites vá num sentido de unidade. No homem muito desordenado, há uma fragmentação, ele tem muitos quereres, pode até ter muitas personalidades, heterônimos, dependendo do tipo de fragmentação que o acometa. Então, antropologia filosófica, metafísica, teoria do conhecimento, como se conhece, o que é conhecer. Quando a gente pergunta a alguém, tratando de alguém, a pessoa vai expressar algo do seu estado de alma, mas eu não sei. Eu só conheço as palavras do dicionário, que estão lá em estado de dicionário, como dizia o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, há palavras que estão em estado de dicionário. Elas caíram em desuso, mas elas estão lá, foram consagradas, estão no dicionário. O nosso conhecimento deve ir para além desse. Tem que ser um conhecimento mais profundo, que dê resposta ao que é o conhecer em si mesmo. Então, uma cadeira na minha faculdade inexistente ideal, para os psicólogos haveria uma cadeira de gnosiologia, ou seja, teoria do conhecimento, mínima. Até porque nós vamos ter que lidar com o tema do autoconhecimento.
Nós mal nos conhecemos, justamente porque há limites no nosso conhecer, e ninguém pode dizer eu sou o conhecer. Em nós, o conhecer não se identifica com o ser de maneira absoluta. Isso só acontece em Deus. Deus é o que conhece e conhece o que é. Nós somos entes humanos, a nossa forma tem limites de operação, entre eles o de conhecimento. Ora, o intelecto humano é limitado, ele conhece limites, e como diz Santo Tomás no livro que eu fiz editar aqui no Brasil, que são as questões disputadas sobre a alma, o intelecto humano é virtualmente infinito, porque pode, em potência, conhecer infinitas coisas, mas atualmente finito. Na realidade, só conhece algumas. Nós não conhecemos todas as coisas. Deus conhece. Nele o conhecer é o ser. Ora, quanta zona de sombra temos em nós com relação até mesmo às nossas emoções, a reações nossas, etc. Então, uma cadeirinha de gnosiologia ou teoria do conhecimento não faria mal. E hoje não há. Se eu estiver errado, por favor, alguém me corrija. Tem uma faculdade espetacular, lá tem um curso de gnosiologia anexo ao de psicologia. O moral. A moral não é um conjunto de regrinhas que um diabinho ditou e alguém escreveu. A moral é a própria realidade hierarquizada pelo intelecto. Ou seja, certas coisas são imorais intrinsecamente, e eu tenho essa leitura ao perceber com o meu intelecto a hierarquia que há nas coisas. Vou dar um exemplo que é dado pelo filósofo do direito Miguel Reale, num dos seus livros. Eu sou insuspeito para citar porque não é santo da minha devoção. Ele diz o seguinte: vamos supor que está pegando fogo, o Louvre. Aí a Mona Lisa, aquela feiosa, vai lamber, vai arder a qualquer momento. E aí uma mãe está lá com seu filho no carrinho. E ela tem o seguinte dilema, essa desgraçada: eu salvo a Mona Lisa ou o meu filho? Isso é um exemplo caricato, mas a caricatura, às vezes, nos leva ao âmago das questões. Ora, é imoral salvar a Mona Lisa, porque, embora a Mona Lisa tenha um valor artístico subjetivo, a vida humana tem um valor intrínseco, objetivo, que é a fonte de todos os valores. Então, a moral é a própria realidade codificada pela inteligência. Nós sabemos disso até quando conhecemos certos crimes, por exemplo, crimes de estupro em primeiro grau de consanguinidade. Nós sabemos que parentesco de consanguinidade de primeiro grau gera um sem número de doenças. Vocês estão lembrados aí, quem acompanha o noticiário, não muito, por favor, mas quem tem certa leitura transversal do noticiário, que para ler o noticiário é melhor ler o livro do Apocalipse. Quem acompanha o noticiário deve lembrar-se de que, há uns 15 anos atrás, um monstro alemão mantinha sua filha no porão da casa, tinha 5 filhos com ela era escrava, até que um dia uma das crianças passou mal e foi parar no hospital, e o médico disse: esta doença é uma doença que só acomete quem tem parentesco de primeiro grau. Foram à casa do médico, arrombaram lá a casa e descobriram aquela coisa horrorosa ali. Então, assim, a moral, ela obedece ao ser das coisas, à estrutura dinâmica da realidade. Então, muitas vezes, embora a psicologia seja uma ciência de pleno direito e autônoma, nós não podemos despegá-la da vida da moral, que muitas vezes os problemas anímicos são decorrentes de uma má percepção moral da realidade. E hoje, como para algumas correntes de psicologia, dar um conselho é uma heresia, uma heresia a ser combatida com toda a estrutura, quiçá até física, muitas vezes, dependendo do tipo de desordem da alma, uma desordem moral, o paciente entra ali e fica em contato com seu terapeuta per omnia secula seculorum, e não só não melhora, como estabelece uma relação, digamos assim, cômoda, apazigua a sua consciência neste ou naquele tópico, mas o conceito de cura, como diz o Echevarria, se esfuma. As pessoas não estão preocupadas em curar a sua alma, e muitos psicólogos também não têm esta percepção. Então, vamos lá, escadinha, Metafísica, antropologia, teoria do conhecimento, moral.
História da psicologia. Um mínimo de conhecimento da história das ideias aplicadas na psicologia convém ao psicólogo. Aqui no livro A Praxis da Psicologia tem um capítulo que eu até editei a parte antes, porque eu não tinha dinheiro, eu tirava do meu bolso. Minha editora era Tirapão. Então, botamos de Aristóteles a Freud, foi o livrinho que é uma parte do A Praxis, né, que o Echevarria faz um passeio desde Aristóteles até Freud. Mas, assim, muito de passagem. Mas é importante o psicólogo conhecer a tradição em que ele se insere. Né? Há uma tradição em toda a ciência. Né? E não pode ter aquela pretensão de achar que vai ter um método revolucionário se ele nem sabe qual é o objeto material da ciência dele. Então, convém também conhecer a tradição com alguma boa, ainda que seja breve, história da psicologia. Isso muito en passant, muito en passant. Tem outras coisas que eu citei aqui na minha colinha temática, bases da lógica. Né? Ora, a lógica é aquilo que os escolásticos lá atrás chamavam de ars artium, a arte de todas as artes, a ama de leite de todas as ciências, porque a lógica é a arte do raciocínio. Qualquer um de nós, o mais idiota juramentado de nós, né, costuma raciocinar para dar razões à sua desrazão. Nós estamos condenados a raciocinar, porque raciocinar é um modo propriamente humano de conhecer. Ora, raciocinaremos bem ou mal. E pode até ser que raciocinemos bem, mas as premissas estão erradas e vamos chegar a conclusões equivocadas. Mas, assim, um mínimo de discernimento do raciocínio é necessário não só ao psicólogo, como a qualquer profissional da área de ciências humanas. Ele vai lidar com a linguagem, mas não com a linguagem apenas abstrata, não com a linguagem só do corpo, não com a linguagem enquanto capaz de produzir metáforas, mas a capacidade dialética de ir de uma proposição a outra. Quando nós perguntamos algo para alguém, uma das maneiras de perceber se a pessoa não está muito bem consigo mesma, né, é a incapacidade de verbalizar seus próprios estados de espírito, com ordem, um mínimo de ordem. A ordem aqui é o nosso mantra, né? A ordem é o que traz a paz, a ordem é o que traz o conhecimento, porque pode acontecer de as pessoas começarem a ler curiosamente, como meras curiosas, e aí não só elas não terão nenhuma infusão de inteligíveis na sua alma, como terão confusão, né? Ou seja, aquela leitura não será profícua. Então, o mínimo de base lógica.